Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que vocês estão assistindo essa correção de exercício. Como eu comentei com vocês na nossa última aula, nossas aulas teóricas se encerraram e aí se encerraram também as nossas listas de exercício. Para o final da nossa disciplina, para cumprir todas as nossas horas, vão voltar 3 aulas, 3 noites de aula. E nessas 3 noites, então ficaria 1h30 para metade das turmas para fazerem as práticas. Como a gente não pode voltar às aulas, essas aulas serão repostas assim que possíveis, tá? Mas eu vou gravar então a nossa correção da nossa última lista de exercício, que vocês já me entregaram, para que quem tiver alguma dúvida possa ser sanado. E se por um acaso ainda ficar com alguma dúvida, venha me perguntar que eu estou disponível, tá? Qualquer novidade com relação à nossa disciplina, eu volto a entrar em contato com vocês, tá? Então fiquem atentos a todos os canais de comunicação aí, porque se tiver volta das nossas aulas práticas, ou quando for nossa prova, tudo certinho, eu volto a avisar vocês, tá? Então, de novo, eu peço para ficarem atentos a todas as comunicações. Nós só estamos adiantando um pouco as férias, mais ou menos disso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, então, é a correção da nossa última lista de exercício. Vamos lá para o nosso primeiro exercício que nós temos, tá? No nosso primeiro exercício que nós tínhamos, ele falava lá que uma massa de 0,025 gramas de hidróxido de sódio é titulada com uma solução de HCl 0,1 mol por litro, tá? Eu quero saber quantos ml da solução de ácido são necessárias para neutralizar completamente essa base. E dou-lhe também a nossa massa molar, tá? E aí, a partir disso, eu consigo fazer essas contas aqui, tá? Eu tenho aqui a nossa equação, então do HCl mais NaOH sendo igual a NaCl mais água, tá? Uma coisa importante a ser observado, a nossa proporção que eu tenho aqui, tá? A proporção que eu tenho é 1:1, quer dizer que eu tenho 1 mol de HCl que reage com 1 mol de NaOH. Com isso, a nossa questão vai ser sempre o número de mols de HCl vai ser igual ao número de mols do NaOH. Então, eu vou tirar os dados do problema, tá? Como eu disse, quando a gente tira os dados do problema, facilita bastante o entendimento. Então, ele começa lá falando que a massa de NaOH é 0,025, a concentração do HCl é 0,1 e ele quer saber o volume, ou seja, quantos ml da solução do ácido eu quero saber. E eu tenho também a massa molar do NaOH, que é 40 gramas por mol. Tendo tudo isso aqui, então, o número de mols de HCl vai ser igual ao número de mols do NaOH. Como a gente olha aqui pelos dados, a solução de HCl é líquida, então por isso que a concentração vezes o volume, enquanto o nosso hidróxido de sódio é um sólido, tem a massa desse hidróxido de sódio. Por isso que eu vou fazer massa dividido por massa molar, tá? Então, fazendo a nossa relação, substituir aqui nossos dados. Concentração 0,1, volume eu quero saber, então chamei de V. A massa 0,025 e a massa molar é 40. Então, vou fazer as multiplicações. Aqui a primeira parte se mantém. Na segunda, 0,025 dividido por 40. E depois eu passo esse 0,1 dividindo. Então, o nosso volume, sempre que eu usar essa equação, o volume obrigatoriamente tem que ser em litros. Então, nossa resposta vai dar em litros, que é 0,00625 litros. Só que como ele pede em ml, é só a gente multiplicar isso por 1000. Então, 6,25 ml é a nossa resposta. E no segundo exercício, eu tenho lá uma outra questão de conta, tá? Então, em uma titulação foram usadas 12,5
ml de HCl a 0,01 mol por litros. Para titular 10 ml de uma solução de NH4O. Qual é a concentração em mol por litro do hidróxido de amônia nessa solução? Então, de novo, ele dá a nossa equação. Então, HCl mais NH4O, formando NH4Cl mais água. De novo, eu tenho a proporção de 1 para 1. Então, eu tenho 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de hidróxido de amônia. E já tirei os dados do nosso problema, onde ele fala lá que o volume de HCl é 12,5 ml, a concentração de HCl 0,01 mol por litro. Fala também que o volume de hidróxido de amônia é 10 ml e ele quer saber essa nossa concentração de hidróxido de amônia, tá? Então, tendo os nossos dados, eu consigo colocar as nossas fórmulas. Então, como o número de mol de HCl é igual ao número de mol de NaOH, eu vou abrir isso daqui. Como aqui eu tenho dois líquidos, porque eu tenho dois volumes, vai ser concentração vezes volume é igual a concentração vezes volume. Então, a concentração do HCl 0,01, volume do HCl 12,5. Concentração do hidróxido de amônia a gente quer saber. Volume do hidróxido de amônia é 10 ml. Fazer a multiplicação, 0,01 vezes 12,5 dá 0,125 e passo 10 dividindo, tá? Então, eu vou ter uma concentração aqui de 0,0125 mol por litro. E, de novo, a gente mata o nosso exercício. Próxima questão, aí a gente acaba todas as nossas contas. Entra só na parte teórica. Então, a questão 3, ele fala o seguinte: a titulação argentométrica leva esse nome devido à solução padrão utilizada para a determinação de certos compostos. Nesse tipo de titulação, ocorre que tipo de reação? Lembra lá, a argentometria é toda vez que eu uso o nitrato de prata, tá? E a gente sempre usa o nitrato de prata na nossa precipitação. Então, a resposta correta é a E, tá? Lembrando que na titulação de precipitação, a prata ela vai reagir principalmente com os nossos halogênios, cloro, flúor, bromo e carbono, tá? E alguns outros elementos semelhantes, formando um precipitado branco. E aí nós tínhamos três tipos, ou três métodos titulométricos, que são as próximas questões aqui, tá? Na questão 4, complete. Entre os indicadores da titulação de precipitação, o método de Mohr é muito utilizado. Nele, os íons tanã reagem com a solução padrão de Paraná, obtendo precipitação de coloração vermelha característica desse composto, tá? Vamos lá, titulação de Mohr, tá? O que eu tenho aqui? Os íons, tá, alguma coisa, né? Vai reagir com a solução padrão. Como eu comentei no exercício anterior, precipitação é sempre padrão de prata. Então, eu já fico só com duas alternativas aqui, tá? Porque padrão para precipitação é sempre prata. Então, eu já matei metade do exercício, boa parte. E obtendo um precipitado de coloração vermelha, característica desse composto. Como eu comentei, a prata reagindo com os halogênios, então flúor, cloro, bromo, iodo, tiocianato ou coisas do tipo, tá? Ele sempre vai ter um precipitado branco. Então, se aqui ele fala que ele tem uma coloração vermelha, não vai ser nenhum desses. Por isso que a alternativa E está de fora. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Porque na titulação de Mohr, a gente usa o cromato como indicador. Então, toda a nossa prata vai reagir com a nossa amostra. Uma vez que a nossa amostra acabe, ela reage com o cromato que dá essa coloração vermelha característica, tá? Questão número 5. O método de Fajans é utilizado para a determinação de halogênios através da titulação de precipitação. A mudança visual do ponto de equivalência ocorre devido ao processo físico-químico, ou seja, o que acontece na titulação de Fajans aqui? Na titulação de Fajans, o nosso indicador que está em solução,
como o nosso precipitado ele tem excesso de carga negativa, então esse indicador fica em solução. Uma vez que ele é adicionado mais prata, ele vai ficar positivo. Uma vez que esse nosso precipitado fique positivo, o indicador que estava em solução, ele adsorve sobre o precipitado. Por isso que o processo físico-químico que ocorre é o processo de adsorção. Então, a letra E. Questão 6. Tá? Complete. O método de Voillard utiliza-se de íons tilcianato para determinar de forma indireta letras orgânicos e inorgânicos. Neste método, a prata deve ser colocada no tananã de forma que reage com a amostra, formando o precipitado que é tananã para facilitar a visualização do indicador. Então, como ele fala aqui, de forma indireta. Se na forma direta a prata vai na bureta, ele dividiria, tem só a bureta e o Erlenmeyer. Se de forma indireta é o contrário. Então a prata deve ser colocada no Erlenmeyer. Tem 3 opções aqui. E aí eu tenho que filtrar esse precipitado, que vai facilitar a nossa visualização. Então até o momento tem 2 alternativas, A e D. Após isto, o titulante é adicionado e esse reage com a prata presente em excesso. Lembra lá que na titulação indireta, na bureta, vai um novo titulante, no caso, o tilcianato, e no Erlen eu vou misturar a nossa amostra, a nossa prata em excesso e o nosso indicador. Essa prata em excesso vai reagir com a nossa amostra e o que sobrar dela eu vou determinar via titulação, tá? O tananã é utilizado como indicador, a cor obtida quando há excesso de tilcianato. Então, na verdade, aqui já tinha matado a resposta anteriormente, né? Então, ficou aqui a resposta A, ela é mais no começo, ele é filtrado, esse precipitado, tá? A prata é colocada em excesso, e o nosso indicador é o ferro, que reage quando há excesso de tilcianato na nossa amostra. E aí a gente finalizou a titulação de precipitação. Vamos para a complexação, falar um pouco dos nossos complexos. Complete. Os complexos são formados por tananã e ligantes. O que eu tinha na formação do nosso complexo? Era um metal e um ligante. O nosso metal ele tinha um orbital vazio, enquanto o nosso ligante tem que ter pares de elétrons para formar a nossa ligação. Então, lembrando disso, a gente mata as 2 primeiras. Então, os complexos são formados por metais e ligantes, e esses ligantes devem ter par de elétrons, tá? Os metais têm orbitais vazios. Então, eu já mataria aquela letra E. O número de ligação entre 2 partes é chamado de número de coordenação, e quelatos são complexos onde o metal se liga a mais de um grupo de ligante. Então, a alternativa E. A questão 8, que vários de vocês relataram um pouco mais de dificuldades, tá? Não precisava fazer conta nenhuma. O que eu tenho aqui? Um gráfico de volume adicionado com relação a P da molaridade de alguma coisa. Mas o que eu preciso olhar aqui? Eu não preciso nem olhar o que eu tenho aqui. Gráficos de titulação, tá? Eu sempre posso começar ou de cima para baixo ou de baixo para cima. É a mesma questão. Eu tenho que olhar os nossos saltos. Quanto maior o salto, melhor a nossa reação. E os nossos saltos melhores sempre vão acontecer com soluções onde tem uma constante de formação grande, tá? E serve para qualquer uma das soluções que nós vimos. Quanto maior a constante, maior o nosso salto. E aqui também vai ser a mesma questão. Lembrem que a gente não tem que olhar o número da frente da constante. Eu olho principalmente o nosso exponencial.
Então, se eu olhar aqui, quem tem o maior salto? Todos eles seguem nessa linha de base. O maior salto que eu tenho é o composto A. Depois segue B, C, D e o E, que nenhum salto existe. Então, eu vou colocar a sequência aqui. O A sendo a maior constante, B e até o E a menor. Então, olhando aqui, quem tem o maior número de constante? É o 10 a 25. Então, esse aqui vai ser o A. Depois o 10 a 21, que é a letra B. Depois o 10 a 16, que é C. Depois o 10 a 14, que é D. E o E como 10 a 12, tá? Então, a nossa sequência fica assim. C, D, B, E, A, tá? Que é a sequência com relação ao nosso exponencial, tá? E o que não há necessidade de fazer contas, beleza? Questão número 9. Avalie as alternativas a seguir e julgue se verdadeiro ou falso. No método direto para a titulação de complexação, o DTR deve ser colocado na bureta e a amostra com o indicador no Erlenmeyer. Perfeito! Isso, como todo método direto, o nosso titulante sempre vai na bureta e o nosso titulado com o indicador no Erlenmeyer. Então, verdadeiro. A segunda. Os indicadores de titulação de complexação têm a mudança de cor em função da variação do pH no meio? Falso. O pH do meio da titulação de complexação vai interferir na titulação, mas a mudança de coloração do titulante, né, do indicador, ele vai estar relacionado com a presença ou a ausência do metal. Tá? Então, falso. Na titulação por deslocamento, o titulante consiste no ligante e uma pequena quantidade de metal. Verdadeiro. Isso que normalmente é utilizado em titulações onde a constante de formação é baixa. Tá? Então, verdadeiro. 4. Na retrotitulação, o titulante é o EDTA e adicionando metal extra na amostra para ser titulado? Falso. Na nossa retrotitulação, o EDTA vai junto com a nossa amostra e esse metal extra é colocado na bureta, que é ele que vai titular o EDTA. Então, é falso. E a 5. Agente mascarante é um ligante que deve ser adicionado para complexar com os metais presentes na solução que há interesse de quantificar? Falso. Porque a gente vai mascarar quem eu não quero quantificar. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, se eu não me engano. E a nossa última questão, nossa questão 10, também uma verdadeira ou falso. Os métodos de titulação de óxido de redução consistem na utilização de permanganato de potássio, cério de cromato e iodo. Correto, foram esses 4 os principais que nós comentamos, tá ok? 2. O cério é o agente oxidante mais utilizado devido ao fato dele ser muito estável e de baixo custo? Falso. Ele é estável, só que ele tem um custo muito alto e por isso ele é pouco utilizado. Então, ele é falso. Na titulação de óxido, redução de cromato de potássio não precisa do indicador após a mudança de coloração de laranja para verde do cromato? Falso, ele precisa de indicador sim. E a última, o padrão de iodo deve ser preparado em solução de iodeto para a formação do íon triodeto? Verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. E com isso a gente finaliza a nossa correção, a nossa última lista de exercício, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem da correção, por favor, me mandem mensagem que a gente vai solucionar isso. E a gente aguarda a volta das nossas aulas. Certinho? Obrigada, pessoal. Até mais.